Hoje eu vou te dar 7 dicas para escolher fundo de investimento. Fundo de investimento é um produto financeiro que funciona como um condomínio de pessoas. Todas elas investem juntas e vai ter um gestor profissional que ele toma a decisão de quais ativos investir. Então as pessoas pegam o seu dinheiro, aplica nesse fundo e o gestor ele vai ser o responsável por comprar e vender os ativos de acordo com os objetivos de cada fundo. Esses investidores que aplicam em fundos de investimento são chamados de cotistas e vão ter a rentabilidade de acordo com a variação do valor da cota do fundo. Então vamos supor que o investidor aplicou R$ 10.000 em um fundo e cada cota valia R$ 1 na época. Então ele vai ter 10.000 cotas que valem R$ 1. Se essa cota passar de R$ 1 para 1,50, esse investidor que tinha aplicado 10.000, ele vai continuar com as 10.000 cotas, só que ali elas vão estar valendo 1,50 cada, ou seja, ele vai ter R$ 15.000 investido naquele fundo. Então, de 10.000 que ele aplicou, ele passou a ter R$ 15.000 aplicado, só que continuou com as mesmas 10.000 cotas. Então, é assim que funciona um fundo de investimento. E no mercado existem vários tipos de fundos de investimentos. Tem fundo de renda fixa, cambial, multimercado, fundo internacional, fundo de ações. Então, cada um vai ter seu objetivo e estratégia de investimento. No fundo de renda fixa, o gestor vai comprar CDB, LCI, LCA, título público. Num fundo multimercado, o gestor vai ter uma liberdade maior, ele vai poder aplicar em renda fixa, renda variável, taxa de juros, moedas. Num fundo cambial, o gestor investe exclusivamente em moedas. No fundo internacional, ele consegue acessar ativos que são negociados fora do nosso país. E no fundo de ações, o gestor vai poder operar comprado, vendido em ações, de acordo com a estratégia do fundo. Então, essas são as classes de fundos que existem no mercado. Então vamos para as 7 dicas. A primeira, definir o seu objetivo e o seu perfil. Se você está com o objetivo de fazer uma compra no curto prazo e você precisa daquele dinheiro, não pode ter o risco ali de ter grande desvalorização, a melhor alternativa é você investir num fundo de renda fixa. Então, se o seu objetivo é resgatar esse valor no curto prazo, a melhor opção é investir num fundo de renda fixa, que você vai ter ali um retorno mais estável. E outro ponto que você tem que levar em consideração é o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil mais conservador, não faz sentido você aplicar num fundo de ações. Agora, se você tem um perfil moderado ou agressivo e pretende fazer um investimento para médio ou longo prazo, investir num fundo multimercado, investir num fundo de ações, pode ser uma alternativa interessante porque historicamente esses fundos têm um retorno muito maior do que um fundo conservador. Então, o primeiro ponto é você definir o seu objetivo e o seu perfil de investidor também. Segunda dica é definir a classe de ativo que você vai investir. Então, na sua carteira, se você já tem definidas quais são as classes de ativos que você investe e você quer fazer um novo aporte na sua carteira, defina se vai ser em renda fixa, em fundo cambial, se vai ser num fundo multimercados, se vai ser um investimento internacional, um investimento num fundo de ações, porque a partir do momento que você define, vai ficar muito mais fácil você procurar qual fundo que vai se encaixar bem ali no seu portfólio de investimentos. Então essa é a segunda dica, é definir a classe de ativo. Terceiro ponto é olhar histórico de desempenho do fundo, como foi a rentabilidade dele nos últimos meses e nos últimos anos, e principalmente como ele performou em momentos de estresse no mercado. Então aí você vai entender como a equipe se posicionou, a equipe que faz a gestão do fundo, se eles tiveram uma boa performance nesse período. Enfim, isso é super importante você olhar como é que foi a rentabilidade passada do fundo para ter um panorama geral de como é que ele performou ali nesses últimos tempos. E olhando o histórico de desempenho também, um fator muito importante é que você tem que analisar fundos de investimento da mesma classe. Então, se você está buscando um fundo de renda fixa, você tem que comparar ele com outro fundo de renda fixa. E não pode misturar também um fundo pós-fixado com um fundo atrelado à inflação. São produtos diferentes. Apesar de ser renda fixa, cada um tem um propósito ali. Então, pós-fixado com pós-fixado e analisar fundo de inflação com fundo de inflação. Da mesma forma, o indexador. Então, se você está analisando um fundo de renda fixa pós-fixado, o indexador ideal para você comparar é o CDI. Se você está analisando um fundo de ações que opera comprado na bolsa, o indexador ideal para utilizar é o Ibovespa. Então, sempre olhar esse histórico de desempenho do fundo é importante, mas também é importante você analisar fundos de mesma classe de investimento.
Essa foi a terceira dica. A quarta é pesquisar a gestora. Então isso é muito simples. Você vai ali no Google, coloca o nome da gestora do fundo que você gostou, vê quem é o gestor, vê quem é a equipe, vê quanto tempo eles trabalham juntos, qual que é o histórico desse gestor, qual que é a experiência dele, quanto tempo que ele tem de mercado. Então entender a gestora, saber onde que ela está, quais os fundos que ela tem na carteira, qual que é o tamanho da gestora, é muito importante nessa tomada de decisão na hora de escolher seu fundo de investimento. A quinta dica é a liquidez. Isso é muito importante, porque tem fundo que ele tem um resgate D0, ou seja, você precisou do dinheiro, você solicita o resgate, se ele é D0 ele cai no mesmo dia. Agora, se o fundo tem resgate D1, você solicita o resgate hoje, daqui no próximo dia útil o dinheiro entra na conta. Se o fundo tem resgate D30, aí você tem que se programar. Você sabe que você vai precisar do dinheiro daqui a 30 dias, você solicita o resgate hoje, que daqui a 30 dias o dinheiro entra na conta. Mas tem fundo que é D360. Então você vai pedir o dinheiro, mas o dinheiro só vai cair daqui. Você vai pedir o resgate, o dinheiro vai cair daqui a só um ano. Então você tem que se organizar para que, na hora que você for fazer um investimento no fundo, saber qual que vai ser a liquidez dele. Porque aí você faz uma boa alocação na hora de investir. A sexta dica, na hora de escolher os fundos, é ver a questão de aplicação inicial e movimentação mínima. Então, todo fundo ele vai ter uma aplicação inicial mínima. Vamos supor que um fundo que você gostou, ele tem aplicação mínima de R$10.000. Beleza, você tem ali os R$10.000, você faz a aplicação. Só que também é muito importante ver qual que é a movimentação mínima. Então vamos supor que você aplicou nesse fundo os R$10.000 e está com pretensão de ir resgatando R$1.000 por mês. Se esse fundo tem movimentação mínima de R$10.000 também, a única possibilidade que você vai ter na hora de solicitar o resgate vai ser o resgate total do fundo. Então tem fundo que tem a movimentação mínima de R$100, de R$1.000, de R$5.000, de R$10.000. Então esses pontos são super importantes na hora de você escolher o seu fundo de investimento. Tanto a aplicação inicial mínima quanto a movimentação mínima. E por último, a sétima dica na hora de escolher o fundo é verificar a taxa de administração e taxa de performance. Taxa de administração ela é cobrada sobre um montante que você tem investido no fundo. E é legal você comparar com os fundos de mesma classe. Então, um fundo de renda fixa, você vai ver as taxas praticadas em fundos de renda fixa. Bom, se a taxa está muito alta e a performance não está tão interessante, aí você tem que ver se faz sentido realmente incluir esse fundo na sua carteira. Outro ponto que os investidores costumam ficar em dúvida é sobre a taxa de performance. A taxa de performance ela é cobrada sobre o que excedeu o benchmark do fundo. Então, se o benchmark do fundo, se é um fundo de renda fixa, o benchmark vai ser o CDI. Esse fundo ali vai ter como referência o CDI. Se o gestor conseguir superar o CDI, pode ser que ele seja cobrado ali, vamos supor, 10% do que excedeu o benchmark. Então é só sobre o que excede que é cobrada a taxa de performance. É como se fosse um bônus, uma premiação que a equipe de gestão recebe por ter uma boa performance. Então se você tem um fundo que ele só replica algum índice, ou ele é um fundo que ele não busca retornos expressivos, ele busca mais acompanhar algum tipo de índice, não faz muito sentido ele ter taxa de performance. A taxa de performance é para a equipe para que a gestora, a equipe de gestão, ela busque retornos expressivos e consiga entregar a melhor rentabilidade possível ali, sem também fazer nada muito arriscado dentro do fundo. Então a taxa de performance serve para isso. E a taxa de performance normalmente é cobrada de forma semestral ou anual. Isso varia de fundo para fundo e normalmente está ali no estatuto dele falando no detalhe. Então essas são as 7 dicas. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode entrar em contato, estou aí à disposição para poder te auxiliar, beleza? Um abraço e até mais.